O sol do sertão baiano não apenas ilumina, ele julga. Naquele dezembro de 1929, a luz inclemente recaía sobre os telhados de Quijingue, antiga Triunfo, com o peso de uma sentença. Para os homens de terno de linho branco, comerciantes abastados e coronéis, que acreditavam que a patente comprada lhes garantia a imortalidade, o calor era apenas um incômodo a ser abanado nas varandas largas. Eles contavam seus réis, assinavam papéis de terra e dormiam o sono pesado daqueles que nunca precisaram olhar para trás por medo de uma emboscada. Acreditavam que a lei estava do lado deles, ou melhor, que eles eram a própria lei. Mas o sertão, meus amigos, o sertão tem seus próprios reis, e a coroa deles não é de ouro, é de couro curtido, suor e pólvora. Naquele final de ano, o ar trazia um cheiro diferente. Não era cheiro de chuva, pois a terra esturricada da caatinga ainda clamava por água. Era um cheiro de mudança, trazido pelo vento quente que levantava a poeira das estradas reais. Quem tinha o ouvido afiado, o caboclo simples que vivia da roça minguada, já podia escutar. Não era o trovão, mas o tilintar rítmico de centenas de bornais, o bater seco das alpercatas de rabicho contra o cascalho e o murmúrio de orações misturadas com versos de guerra. O destino marchava em direção àquela pequena cidade do nordeste da Bahia, e ele tinha um nome que fazia os poderosos tremerem e os oprimidos levantarem a cabeça com uma esperança perigosa. Virgulino Ferreira da Silva. Para a elite local, Lampião era o diabo solto, a besta fera que vinha para destruir a ordem estabelecida. Mas a ordem estabelecida era justa? A pergunta pairava no silêncio das casas de taipa, onde a fome era visita diária. O coronelismo, com seu chicote invisível e suas dívidas impagáveis, havia criado um abismo. De um lado, a fartura insultante, do outro, a miséria silenciosa. E foi nesse vácuo moral que a figura do capitão cresceu, não como um simples bandoleiro que rouba por ganância, mas como uma força da natureza, um vendaval necessário para derrubar as árvores podres que impediam o sol de bater no chão da floresta. A história oficial, escrita com a tinta dos vencedores em gabinetes refrigerados, muitas vezes esquece de olhar nos olhos do povo daquela época. Esquece de sentir o desespero de quem via seus filhos magros enquanto o armazém do patrão transbordava de charque e farinha. Quando a notícia correu de boca em ouvido, ele está chegando. O sentimento nas ruas de terra batida de Quijingue não foi de pânico generalizado. Foi uma mistura elétrica de temor reverencial e uma expectativa secreta. O sertanejo sabia. Lampião não perdoava a arrogância, mas respeitava a calosidade das mãos de quem trabalhava. Naquela manhã, a cidade acordou sob uma tensão palpável. Os pássaros pareciam voar mais baixo. Os cães não ladravam, choramingavam. Havia uma ironia cruel desenhada no horizonte. Os muros altos das casas grandes, construídos para separar os ricos da gentalha, seriam inúteis. Pior, seriam as próprias armadilhas de seus donos. O bando não viria para negociar impostos ou pedir votos. Eles viriam para redistribuir a sorte. Aquele dia em que Quijingue ficaria marcado não pelo sangue derramado, mas pela quebra absoluta da hierarquia. O capitão Virgulino, com seus óculos de aros finos e sua inteligência militar afiada, estava prestes a ensinar uma lição de economia política que nenhuma faculdade de direito jamais ousou lecionar. Ele vinha mostrar que no sertão a justiça, às vezes, precisa vir pelo cano de um mosquetão para que o pão chegue à mesa de quem tem fome. E quando o primeiro grito de "Acorda, gente!" ecoou na entrada da cidade, o destino de Quijingue já estava selado. O rei do sertão havia chegado para cobrar a conta histórica, e o troco, dessa vez, ficaria com o povo. Para entender o que aconteceu em Quijingue, você precisa primeiro olhar para as mãos dos homens que marchavam naquela estrada.
Elas não estavam limpas. Um dia antes, a apenas alguns quilômetros dali, na cidade de Queimadas, o bando havia executado 7 soldados da polícia. O sangue ainda estava seco nas bainhas dos punhais. Mas quem eram esses homens? Monstros? Não. Eram algo muito mais assustador. Eram humanos, moldados pela brutalidade de um sistema que não lhes deu outra escolha. À frente de todos vinha ele, Virgulino Ferreira da Silva. Esqueça a imagem do animal selvagem. Virgulino era um homem de modos contidos, vaidoso, que perfumava o lenço do pescoço com extrato francês roubado. Aos 30 e poucos anos, ele já carregava nos olhos a dualidade do sertão. O olho direito cego por um espinho e coberto por uma névoa branca, o leucoma, era a marca da caatinga que fere. O esquerdo, protegido pelos óculos de aros finos e dourados, via tudo com uma clareza estratégica assustadora. Ele não se via como um criminoso. Em sua mente, ele era um governador do sertão, um homem que pegou em armas porque a justiça oficial havia falhado em proteger sua família anos antes. Ele era a resposta violenta a um Estado ausente. Logo atrás, vinha um contraste vivo que gelava a espinha de quem observava. Um garoto, quase uma criança, com o rosto liso e sem barba, mas com o olhar de quem já tinha visto a morte de perto muitas vezes. Era Volta Seca. O menino, que o imaginário popular transformaria em lenda, estava ali, carne e osso, carregando um fuzil maior que ele mesmo. A presença de jovens no bando era o lembrete cruel de que o cangaço não era apenas uma escolha. Era muitas vezes o único caminho para quem nascia sem terra e sem nome. Eles não lutavam por ouro apenas, lutavam por pertencimento. E quem os esperava em Kijing? De um lado, os comerciantes abastados, homens como o dono do armazém local, que suavam frio em seus ternos de linho. Eles representavam o Brasil oficial, aquele que cobrava impostos e desprezava o matuto. Eles sabiam que para Lampião suas riquezas eram uma afronta. Do outro lado, escondidos nas frestas das janelas de taipa, estava o povo. A lavadeira, o vaqueiro, a mãe de família que mal tinha farinha para o pirão. Para esses, a chegada do bando trazia um medo diferente, misturado com uma curiosidade proibida. Eles ouviam as histórias. Diziam que o capitão era cruel com o traidor, mas generoso com o sofredor. Naquela tarde de dezembro, essas duas humanidades estavam prestes a colidir. Não era apenas um ataque, era um encontro entre o Brasil que mandava e o Brasil que obedecia, até aquele momento. Lampião não trazia apenas balas em seus bornais. Trazia uma nova ordem social, onde o rico tremia e o pobre, pela primeira vez, veria a balança pender para o seu lado. A cidade segurava a respiração. O silêncio que antecedeu a entrada do bando era pesado, carregado com o peso de todas as injustiças acumuladas por séculos naquelas terras secas. O erro fatal de Kijing e do Brasil daquela época foi a subestimação. O sargento que comandava o pequeno destacamento local cometeu o pecado capital de quem veste farda no sertão sem entender a alma da caatinga. Ele confiou na lógica. A lógica dizia que um bando de homens cansados, vindos de um massacre em Queimadas, evitaria o confronto ou passaria rápido, como uma chuva de verão. A lógica dizia que a autoridade do Estado, representada pelo brasão na parede da delegacia, impunha respeito. Mas quando a poeira da estrada anunciou a chegada dos cangaceiros, a lógica evaporou junto com a coragem dos macacos. O destacamento fugiu. Não foi uma retirada estratégica, foi o pânico cru, o instinto de preservação falando mais alto que o juramento à bandeira. Eles deixaram para trás a cidade desprotegida, um prato cheio servido na mesa do capitão. E foi aí que a elite local, os comerciantes que controlavam o preço do feijão e da farinha, cometeram o seu erro, o ponto de virada dessa história. Eles acharam que trancar as portas e reforçar os ferrolhos seria suficiente.
Acreditavam que a propriedade privada era sagrada, intocável, uma barreira mágica que o cangaço não ousaria cruzar. Lampião entrou na cidade não como um invasor furtivo, mas como um dono vistoriando suas terras. O trote dos cavalos e o passo firme dos cabras ecoaram nas ruas desertas. As portas fechadas dos armazéns não eram obstáculos, eram convites. Para Virgulino, aquele silêncio medroso dos ricos era uma ofensa pessoal. Ele, que se via como um justiceiro, interpretou aquelas trancas não como medo, mas como avareza, e no código de honra torto, mas rígido, do cangaço, a avareza de quem tem muito enquanto o povo tem pouco, é um crime que se paga à vista. O momento decisivo aconteceu em frente à casa comercial mais abastada da cidade. O dono, tremendo atrás do balcão nos fundos, esperava o tiro, o saque, o fogo. Mas Lampião fez algo diferente. Ele não ordenou a destruição pelo simples prazer da ruína. Ele ordenou a abertura. Com a coronha dos fuzis quebrando a madeira nobre das portas, o bando expôs o interior da loja. Sacas de mantimentos estocados, tecidos finos, ferramentas, cachaça. Uma fortuna parada, acumulada, enquanto do lado de fora a seca castigava. Foi nesse instante que a chave virou na mente de Lampião. Ele olhou para aquela abundância e depois para as frestas das janelas das casas humildes, onde olhos curiosos e famintos espiavam. Ele poderia ter queimado tudo, poderia ter levado tudo para o coito. Mas a inteligência de Virgulino brilhava nessas horas. Ele percebeu que o poder não estava em possuir aquela riqueza, mas em decidir quem a possuiria. O erro dos coronéis foi acumular. A vingança de Lampião seria distribuir. Ele não gritou ameaças de morte. Ele deu uma ordem que soou mais estranha que qualquer tiro naquele dia. Ele mandou chamar o povo. Chamem a pobreza, ele teria dito, segundo a memória coletiva que se formou naquele dia. Não queria os ricos, queria os esfarrapados, os sem terra, as lavadeiras. A decisão estava tomada. Aquele dia em Kijing não seria de luto, seria de festa. Uma festa bizarra, financiada pelo pânico da elite e orquestrada pelo homem mais procurado do país. O saque deixava de ser roubo e virava restituição. A linha moral havia sido cruzada e não havia volta. Lampião estava prestes a rasgar a escritura social da cidade e reescrevê-la à sua própria maneira. O tempo no sertão tem um jeito estranho de se comportar. Às vezes, ele corre como um potro selvagem. Outras vezes, ele empaca como uma mula velha. Naquela tarde em Kijing, o tempo parou. Depois que as portas do comércio foram arrombadas ou destrancadas por mãos trêmulas, um silêncio pesado desceu sobre a rua principal. Não era o silêncio do vazio, mas o da incredulidade. O cheiro estagnado de dentro das lojas, uma mistura forte de querosene, bacalhau salgado, fumo de rolo e tecidos engomados, escapou para a rua, misturando-se com a poeira quente. Era o cheiro da riqueza proibida, um aroma que a maioria daquela gente só sentia de longe quando ia trocar suas poucas moedas por o que desse para comer. Os cangaceiros se espalharam, não como um exército em formação, mas com a casualidade aterrorizante de quem sabe que não há inimigos à altura num raio de 50 léguas. Eles se encostaram nas paredes caiadas, descansando os fuzis Mauser nos ombros, acendendo cigarros de palha com uma calma que contrastava violentamente com o pavor dos comerciantes. Os donos das lojas, homens que horas antes davam ordens com voz de trovão, agora encolhiam-se nos cantos de seus próprios impérios. O suor que lhes escorria pela testa não era só calor, era a certeza gélida de que suas vidas estavam penduradas no humor de um homem de óculos. Lampião, sentado em um caixote de madeira no centro da rua, observava. Ele não gritava. Sua presença era magnética, uma âncora de tensão que prendia o olhar de todos. Ele mandou buscar um sanfoneiro. A ordem correu a cidade sussurrada de boca em boca. Um músico local,
com um instrumento colado ao peito como um escudo, foi trazido. Quando as primeiras notas de um chachado cortaram o ar abafado, a cena ganhou um tom surreal, quase onírico. A música, que deveria ser alegria, soava ali como um aviso fúnebre, um prelúdio para algo que ninguém conseguia adivinhar. A pobreza começou a chegar. Primeiro, as crianças, impulsionadas por aquela coragem ignorante que só a infância tem. Depois, as mulheres, com os terços nas mãos, rezando baixo. Por último, os homens de chapéus surrados na mão, olhando para o chão, com medo de encarar tanto o cangaceiro quanto o patrão. Formou-se um semicírculo hesitante. Ninguém ousava dar o primeiro passo. Havia uma barreira invisível ali, construída por séculos de sim, senhor, e não, senhor. A ideia de pegar algo que pertencia ao coronel, mesmo sob a ordem de Lampião, era aterrorizante. O medo da volante que viria depois se misturava com o medo do cangaceiro que estava ali agora. O suspense era físico. Você podia ouvir a respiração curta do dono do armazém, o ranger da sanfona, o bater da pata de um cavalo no chão duro. Lampião olhou para o povo, depois para as prateleiras cheias. O brilho no seu olho bom era indecifrável. Ele levantou a mão. O sanfoneiro parou. O silêncio voltou, mais agudo, mais cortante. Um cangaceiro, talvez Zé Baiano ou Corisco, engatilhou o fuzil apenas por hábito, e o som metálico do ferrolho estalou como um chicote. O povo prendeu a respiração. Seria agora? O massacre? A punição por terem vindo? Mas Lampião não apontou a arma. Ele apontou para os sacos de feijão, para as peças de chita, para as garrafas de cachaça. Com um gesto lento, quase teatral, ele chamou o comerciante mais rico para o centro. O homem veio, as pernas falhando. Lampião disse algo baixo, que apenas os que estavam muito perto ouviram, mas que o corpo do comerciante traduziu para todos. Ele não seria executado. Ele seria o garçom. A humilhação suprema. A tensão agora não era mais sobre morte, era sobre a ruptura da realidade. O mundo estava de cabeça para baixo. O povo olhava, os olhos arregalados, o coração batendo na garganta, esperando o sinal final para atravessar o abismo entre a miséria e a fartura. A represa estava prestes a estourar. E então a ordem veio. Não foi um grito de guerra, nem o estalar de um disparo. Foi um gesto seco de mão de Virgulino, simples como quem espanta uma mosca, mas com o peso de uma sentença judicial irrevogável. Dê ao povo o que é do povo, ele disse. A frase que poderia estar na boca de um padre ou de um político em campanha, saindo da boca do rei do cangaço, soou como um trovão. A tensão estática que pairava sobre a rua principal de Kijingue rompeu-se num frenesi que a história raramente registra nos livros oficiais. A ação ali não foi de troca de tiros, mas de troca de destinos. Os cangaceiros, rindo alto com os dentes claros, brilhando sob a sombra dos chapéus de couro, começaram a lançar as mercadorias para a multidão. Não era caridade, era um dilúvio. Peças inteiras de chita, linho e algodão voavam pelos ares, desenrolando-se como serpentinas coloridas sobre as cabeças cobertas de poeira dos sertanejos. Sacos de farinha foram rasgados e o pó branco cobriu o chão como uma neve improvável no coração da Caatinga. O cheiro de cachaça derramada misturou-se ao suor e à adrenalina. O clímax daquela tarde foi ver a inversão absoluta da hierarquia. Os comerciantes, aqueles mesmos homens que mantinham cadernetas de dívidas impagáveis para prender o caboclo à terra, foram forçados a participar do próprio prejuízo. Sob a mira atenta dos mosquetões, eles mesmos tiveram que pegar seus estoques de charque, de rapadura, de querosene e entregar nas mãos calejadas de quem eles costumavam humilhar. Você consegue imaginar a cena? O coronelzinho local, com as mãos trêmulas não de generosidade, mas de pavor, enchendo o embornal de um vaqueiro que até ontem nem podia olhar nos olhos dele.
O sanfoneiro, impelido pelo medo e pela ordem expressa de Lampião, tocava um chachado frenético. A música alta tentava cobrir o surrealismo do momento, mas só o acentuava. Lampião não apenas distribuiu bens, ele distribuiu dinheiro. Notas de réis, amassadas e sujas de terra e sangue de outros combates, foram jogadas ao vento. Foi uma chuva de papel pintado que fez homens e mulheres se lançarem ao chão, numa dança desesperada e eufórica. Por um momento, a fome crônica daquele povo foi suspensa. Não havia lei, não havia polícia, não havia Estado. Havia apenas Lampião e sua justiça torta, imediata e palpável. Mas o momento mais tenso, o verdadeiro cume daquela montanha-russa psicológica, foi o baile. Lampião ordenou que se dançasse. E dançaram. Cangaceiros rodopiavam com as moças da cidade. O rico dançava com o medo, o pobre dançava com a sorte. Era uma festa macabra e jubilosa ao mesmo tempo. Virgulino observava tudo, impassível, sentado em seu trono improvisado de caixotes. Ele não sorria como quem se diverte, sorria como quem acabou de provar um ponto. Ele havia quebrado a espinha dorsal da arrogância local sem disparar um único tiro contra a população civil. Aquele clímax não teve sangue escorrendo pela sarjeta, mas teve algo mais impactante. Teve a destruição da ordem social. Quando um caboclo simples pegou uma peça de tecido fino que custaria 3 anos de seu trabalho e a colocou nos ombros, ele não estava apenas ganhando um presente, ele estava pela primeira vez na vida sentindo o gosto proibido da igualdade, mesmo que fosse uma igualdade forçada pela ponta de um punhal. A cidade de Kijing girava, tonta, embriagada não só de álcool, mas da vertigem de ver o mundo virado do avesso. E no centro desse furacão, Lampião permanecia o olho imóvel, o arquiteto do caos, sabendo que aquele momento de fartura ficaria gravado naquelas almas muito mais profundamente do que qualquer cicatriz de bala. Quando a última nota de sanfona morreu e a poeira da estrada assentou atrás dos cascos dos cavalos do bando, Kijing não voltou ao normal. Ela caiu num silêncio que doía mais que o barulho. Lampião partiu, como quem encerra um expediente, levando seus homens em direção a Tucano e Pombal, sumindo na caatinga com a mesma facilidade com que uma cobra coral desliza por entre as pedras. Mas para quem ficou, o fim da festa foi o começo de um novo tormento. O milagre do capitão tinha um preço, e a conta chegou a galope poucos dias depois, vestida não de couro e chapéu de meia-lua, mas de farda caque, às volantes. A chegada da força policial, que deveria trazer alívio, trouxe o pavor institucionalizado. A lógica da Guerra do Sertão era cruel. Se Lampião não matou ninguém e ainda deu dinheiro, então a cidade era cúmplice. Aos olhos do comando da polícia na Bahia, Kijing não tinha sido vítima, tinha sido coiteira. O tenente que chegou no comando da tropa não viu cidadãos traumatizados, viu colaboradores. E a investigação começou não com perguntas, mas com coronhadas. Aquele pobre que horas antes dançava com um saco de feijão nas costas, agora tremia em sua casa de taipa. Onde esconder o dinheiro dado pelo capitão? Se mostrasse, a polícia tomava e acusava de roubo. Se escondesse e achassem, apanhava por sonegar informação. O presente de Lampião virou uma maldição, queimando nas mãos dos necessitados. Muitos enterraram as notas de réis no quintal, dentro de latas de goiabada, como se enterrassem um segredo vergonhoso. O tecido fino, a chita colorida que viraria vestido de domingo, foi escondido no fundo de baús velhos ou queimado no fogão, a lenha pelo medo de ser prova de crime. A alegria daquela tarde surreal evaporou, substituída pela paranoia. Do outro lado da moeda,
Os comerciantes e coronéis, humilhados publicamente, iniciaram sua própria revanche silenciosa. O dono do armazém, que viu seu estoque ser dilapidado, não perdoou. Ele sabia quem tinha pego o quê. Nos meses seguintes, a caderneta de dívidas voltou a funcionar com juros de ódio. Você pegou minha farinha com a permissão do bandido, agora vai pagar com o suor do seu lombo para mim. Era o recado tácito. A estrutura de poder que Lampião havia abalado por algumas horas se reconstruiu mais rígida, mais amarga. O orgulho ferido do coronel é um bicho que morde e não solta. Mas houve uma consequência que nem a polícia e nem os coronéis puderam apagar: a lenda. Na calada da noite, longe dos ouvidos dos patrões, a história era contada e recontada. O medo se transformou em mito. As crianças que viram o homem dos óculos de ouro cresceram contando aos netos sobre o dia em que o sertão teve outro rei. Lampião não era santo, todos sabiam. As histórias de crueldade em outros lugares chegavam. Mas em Quijingue, naquela tarde específica, ele encarnou a justiça divina do Velho Testamento, terrível, arbitrária, mas inegavelmente poderosa. A viúva que conseguiu comprar remédio com o dinheiro dado, o lavrador que comeu carne seca pela primeira vez em meses. Essas memórias ficaram tatuadas na alma da cidade. A passagem do bando deixou cicatrizes visíveis nas portas arrombadas, mas deixou marcas invisíveis ainda mais profundas na psique da população. O Estado falhou em proteger, falhou em prover e falhou em consolar. O cangaço, com toda a sua violência, preencheu esse vácuo por um dia. Quem sobreviveu àquela era carregou para o túmulo a sensação dúbia de ter olhado nos olhos da morte e recebido um presente. O soldado da volante, frustrado por chegar sempre atrasado, descontava sua raiva na população civil, criando um ciclo vicioso que só alimentava a simpatia pelo cangaceiro. Se a polícia bate e o cangaceiro dá, quem é o bandido? Essa era a pergunta perigosa que nasceu no coração de Quijingue após a poeira baixar. O ato de Lampião não mudou a economia do sertão. A pobreza continuou. A seca voltou a castigar. Mas ele plantou uma semente de desobediência mental. Ele provou que os deuses da terra, os coronéis, sangravam e tremiam como qualquer outro mortal. E essa lição, meus amigos, vale mais que qualquer saco de farinha. O sertão é uma terra de memórias longas e vidas curtas. O que aconteceu em Quijingue em 1929 não foi apenas um capítulo num livro de história. Foi um rasgo no tecido da realidade brasileira. Ao olharmos para trás através da poeira do tempo, é tentador tentar encaixar Virgulino Ferreira da Silva em caixas arrumadas. Herói, bandido, justiceiro, psicopata. Mas o sertão, com sua vastidão cinzenta e seus espinhos retorcidos, não aceita rótulos quadrados. O sertão só entende a sobrevivência. A história daquele dia nos força a confrontar uma verdade desconfortável. A justiça, naquelas paragens esquecidas por Deus e pelos governantes, não morava nos tribunais de mármore da capital. A justiça era uma visita rara e, muitas vezes, ela chegava montada num cavalo, cheirando a suor e pólvora, e atendia pelo nome de medo. O que Lampião fez ao distribuir a riqueza dos coronéis para os miseráveis não foi um ato de caridade cristã pura, foi um ato de equilíbrio cósmico, brutal e necessário. Ele não deu o peixe, nem ensinou a pescar. Ele quebrou a vara do dono do lago. Pensemos na figura desse homem. Lampião não nasceu monstro. Ele foi forjado, ele foi cozido no calor da injustiça, temperado pelo assassinato de seus pais e moldado pela ausência absoluta do Estado. Quando ele entrou em Quijingue e fez chover dinheiro e comida, ele estava gritando para o Brasil o que o Brasil se recusava a ouvir. Que quando a lei serve apenas para proteger o forte, o fora da lei se torna o herói do fraco.
Ele se tornou o Robin Hood, não porque era virtuoso, mas porque o xerife de Nottingham, o coronelismo, a política do café com leite, era insuportavelmente cruel. No entanto, não devemos nos enganar romantizando o sangue. O cangaço foi uma tragédia. Foi a guerra civil não declarada de um povo contra sua própria miséria. Para cada festa em Kijing, houve choro em outras vilas. Para cada saco de feijão doado, houve vidas ceifadas. Mas é impossível não sentir um arrepio na espinha ao imaginar a cena. O homem mais temido do país parando a máquina de guerra para ver o povo dançar. Naquele momento, Lampião transcendeu o crime e tocou no mito. Ele mostrou que o poder é uma ilusão que depende apenas de quem segura a arma e de quem detém a narrativa. Hoje, as casas de taipa de Kijing deram lugar à alvenaria, e os cavalos foram trocados por motocicletas. Mas a cicatriz permanece. A lenda de Lampião persiste não porque amamos a violência, mas porque no fundo da alma brasileira existe um desejo secreto e inconfessável de ver a mesa virar. Existe uma vontade pulsante de ver a arrogância ser humilhada e a humildade ser exaltada, nem que seja por um único dia, nem que seja pela mão errada. Virgulino Ferreira morreu em 1938, sua cabeça exposta como troféu, numa tentativa do governo de provar que a civilização venceu a barbárie. Mas falharam, porque você pode matar o homem, pode salgar a carne e secar o couro, mas não pode matar a ideia. E a ideia que nasceu naquela tarde em Kijing é imortal, a de que no sertão a dignidade é um direito tão sagrado que, se não for dada, ela será tomada. O rei do cangaço não foi um anjo vingador, nem um demônio sem causa. Ele foi o espelho quebrado de um país desigual. E quando olhamos para a história de Kijing, não vemos apenas Lampião. Vemos o reflexo de nossa própria falha enquanto nação, onde precisou vir um bandido para fazer o que a justiça deveria ter feito por obrigação. O sol se põe na caatinga, tingindo o céu de um vermelho que lembra sangue e urucum. O vento sopra entre os mandacaros, e se você fechar os olhos e escutar com o coração, talvez ainda ouça o som distante de uma sanfona e o riso de quem, por um breve instante, foi dono do próprio destino. Porque no final das contas, o sertão não pertence aos coronéis, nem à polícia e nem mesmo a Lampião. O sertão pertence àqueles que sobrevivem a todos eles.